Vamos a pensar, dentro do meio espírita, do centro espírita, tudo que o espírito disser, eu acato. Existe uma coisa que é mais forte do que as orientações espirituais, que é a consciência. Nós colocamos todos os atos das nossas vidas numa concepção de orientação espiritual. Só faço isso se o Espírito disser que eu tenho que fazer. Nós temos que inverter o processo. O Espiritismo não tem como foco mediunidade. O Espiritismo tem como foco evolução. E a mediunidade é um instrumento de evolução. Não podemos mais sacrificar os nossos médiuns, querer que eles sejam perfeitos, os santos canonizados da perfeição espiritual. Coitadinhos. E aí a menor falha desse médium, crucificamos. Abandonamos o Espiritismo. Sob a menor falha do presidente do centro, achamos que o Espiritismo, confundimos o espírita, o espírito, o médium, o dirigente espírita com o Espiritismo. Como confundimos Deus com religiões? Alguém se decepcionou com alguma religião, fala, Deus não existe, agora você é ateu. O Espiritismo nunca nos decepcionará. Mas o movimento espírita, o que é o movimento espírita? São atividades organizadas pelas sociedades espíritas com um propósito social, sob a orientação espiritual. Então o movimento espírita é organizado por instituições espíritas, organizadas por seres humanos falíveis, e que não podemos exigir deles perfeição. Se Jesus fosse exigir perfeição dos seus discípulos, ele não teria um discípulo. Por isso que o doutrinador, que o dirigente, o evangelizador, o coordenador de qualquer atividade espírita, de qualquer labor espírita, tem que ser um líder. E um líder capaz de compreender as diferenças, as limitações e de ajudar. É como dizem os espíritos, sustentar os fortes e levantar os caídos. E ninguém pensar que é melhor do que alguém. Eu tenho tantos anos de espiritismo, sou superior a você. Cuidado, porque aquela criança ali que está chegando, que embora não tenha experiência momentânea, comparada à nossa, pode ser um espírito que tem a envergadura de mestre diante de todos nós. Então não vamos pensar, nós que sabemos que participamos de uma escola do espírito, não podemos nos iludir com os corpos físicos. Porque aquela criança que está ali precisa de muito amor, atenção, orientação e conhecimento. E o evangelizador tem que cuidar dessa criança. E como se cuida de uma criança na evangelização? Primeiramente, determinando um princípio. Qual é o objetivo da doutrina espírita? A doutrina espírita está a serviço de Jesus. Jesus não está a serviço da doutrina espírita. Ele é maior do que o espiritismo. A doutrina espírita existe por causa dele. Eu enviarei o Consolador para explicar as coisas que atualmente vocês não podem entender. Vem completar a minha mensagem para a sua consciência racional. A criança tem que saber que a doutrina espírita não é de Allan Kardec, não é do médium XYZ, e muito menos dos dirigentes, organizadores daquela casa. A doutrina espírita é de Jesus. Criança, jovem, você que está chegando na doutrina espírita, você está aqui para ser discípulo de Jesus, e não discípulo de doutrinador, escritor, orador, ou de qualquer trabalhador do meio espírita. E por isso as nossas crianças precisam aprender sobre Jesus.
Porque se a humanidade falhar, porque se seus pais falharem, porque se nós as decepcionarmos, Jesus não as decepcionará. Então, a lição primeira na casa espírita é fazer com que nas nossas evangelizações, a criança e o jovem, ou o adulto que esteja conhecendo pela primeira vez o Espiritismo, conheça a vida e os ensinos de Jesus e desenvolva em si o amor para serem seus discípulos. Essa, meu querido jovem, minha querida criança, é uma casa de Jesus. Então vamos conhecer Jesus. Ah, mas eu já quero saber sobre mediunidade e reencarnação. Não. Mediunidade e reencarnação você vai ver depois. Agora é Jesus. Eu quero que você ame a Jesus. Eu quero que você conheça Jesus. Esse é o primeiro ponto. No entanto, nós colocamos estudo sistematizado da doutrina espírita. Não. Estamos começando do fim. Temos que começar do começo. E o começo é Jesus. Estuda Jesus. Ah, então tem que estudar o Evangelho segundo o Espiritismo? Também. Mas tem que estudar Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos, Lucas e João são livros superiores a qualquer livro espírita. É a mais bela obra que existe no mundo. Nenhum livro, não existe livro superior a esse. Nem ao Corão, nem o Bhagavad Gita, nem o Velho Testamento, nem Apocalipse, nem os textos de Paulo. Não existe nada na literatura mundial que seja superior a Mateus, Marcos, Lucas e João. Por quê? Porque lá existe a vida e o ensinamento de Jesus. É lá que as nossas crianças, é de lá que nós vamos tirar as profundas reflexões sobre esse grande Espírito, sobre esse nosso grande Mestre. Então esse é o primeiro ponto, o primeiro aspecto. E nós encontramos tantos amigos e tantos irmãos espíritas e nós perguntamos: você conhece a vida de Jesus? Não. E olha que eu sou capaz de citar aqui